Olá! Neste vídeo vamos relembrar alguns conceitos relacionados com o vulcanismo primário, nomeadamente sobre os produtos emitidos pelos vulcões. Eu sou a Telma Rodrigues, sou professora de Biologia e Geologia e vou tentar ajudar. O vulcanismo pode classificar-se em primário, quando ocorrem erupções vulcânicas, onde são expelidos materiais no estado líquido, sólido e gasoso, e secundário, quando ocorrem manifestações de vulcanismo sem ocorrerem erupções vulcânicas, como por exemplo a libertação de água e ou gases a elevadas temperaturas. Dentro do vulcanismo primário, e tendo em conta o tipo de conduta emissora, podemos ter o vulcanismo fissural e o vulcanismo central. Neste tipo de vulcanismo, no vulcanismo fissural, a erupção vulcânica ocorre ao longo de uma fissura mais ou menos linear na crosta, onde ocorre a extrusão de lava. Este tipo de vulcanismo surge muitas vezes associado a limites divergentes nos rifts, dando-se a formação de fundo oceânico. Se surgir ao nível dos continentes, pode formar extensos mantos de lava. Isso é normalmente o que acontece nas dorsais médio-oceânicas, nos rifts, e também se verifica na Islândia, onde grande parte do vulcanismo é vulcanismo fissural. O vulcanismo central caracteriza-se pela presença de um edifício vulcânico, usualmente com uma forma aproximadamente cônica. Neste esquema encontram-se esquematizadas algumas estruturas características de um vulcão, nomeadamente a câmara magmática ou bolsa magmática, onde se encontra o reservatório de magma do vulcão. Temos o cone vulcânico, que se forma devido à acumulação dos materiais expelidos pelo vulcão, pode ser lava solidificada ou acumulação de piroclastos. Temos a cratera, por onde são expelidos os materiais, a chaminé, por onde ascendem os materiais que são expelidos, e depois podemos ter chaminés secundárias ou adventícias e ainda a formação de cones secundários ou adventícios. Um exemplo de vulcanismo central pode ser o vulcão do Monte Santa Helena, nos Estados Unidos da América, que possui uma estrutura mais ou menos cônica. Quais é que são os materiais expelidos pelos vulcões? Sabemos que o vulcão pode expelir materiais nos três estados físicos da matéria: no estado gasoso, gases e vapores, no estado líquido, a lava, e ainda no estado sólido, os piroclastos. Alguns gases e vapores que frequentemente são expelidos na atividade vulcânica são então o vapor de água, o monóxido e o dióxido de carbono, o dióxido de enxofre, o sulfureto de hidrogênio e o hidrogênio molecular, entre outros. No que diz respeito à lava, existe aqui uma pergunta ou uma dúvida que às vezes se coloca. Qual é a diferença entre magma e lava? Ora, sabemos que ambos são material rochoso fundido. Qual é a grande diferença? É que magma é quando esse material rochoso ainda se encontra retido no subsolo e encontra-se misturado com os gases que existem no magma. Ao ascender à superfície, liberta parte desses gases e denomina-se então de lava. Como se classificam então as lavas? Quanto ao teor em sílica, as lavas podem classificar-se em ácidas, intermédias e básicas. Quanto maior é o teor em sílica, mais ácida é a lava. Então, as lavas ácidas possuem teores em sílica superiores a 65%, as intermédias na ordem dos 55% a 65% e as básicas tendem a ter um teor em sílica entre 45% a 55%. Quando têm menos que 45% de sílica, já podem ser consideradas mesmo ultrabásicas. O teor em sílica influencia também a viscosidade das lavas. Verifica-se então que quanto mais ácida é a lava, maior será a sua viscosidade. Portanto, a viscosidade aumenta com a acidez, com o teor em sílica da lava. Uma forma engraçada de compreendermos a viscosidade das lavas é fazermos aqui uma comparação com a massa, por exemplo, para as panquecas. Quanto mais farinha nós colocamos na massa das panquecas, mais viscosa ela fica. Quanto menos farinha colocarmos, fica mais fluida. Ora, as lavas é a mesma coisa, isto é, semelhante. Quanto mais sílica a lava tiver, mais viscosa ela é. Quanto menos sílica tiver, menos viscosa e mais fluida. Acho que é uma boa forma de compreendermos.
Outro aspecto importante é a temperatura das lavas e verifica-se que, quanto à temperatura, ela diminui com a acidez das lavas. Isto é, lavas básicas tendem a ser as lavas que apresentam temperaturas mais elevadas, sendo então as mais fluidas. As intermédias têm temperaturas já não tão elevadas e as lavas ácidas tendem a ser as que não apresentam temperaturas tão elevadas. As lavas fluidas, ao solidificarem, podem apresentar diferentes aspectos. As lavas encordoadas ou paué-ué, que é o nome havaiano, apresentam um aspecto semelhante a cordas. Isto acontece porque durante o arrefecimento a parte externa consolida mais rapidamente, mantendo o interior fluido, que quando sai vai solidificando, parecendo então este aspecto de cordas e por isso designam-se encordoadas. Também podem apresentar um aspecto mais irregular, que fazem lembrar escórias, daí o nome escoriáceas, ou AA, que é o nome havaiano. Estas lavas apresentam superfícies mais rugosas, fragmentadas, que resultam de uma perda rápida dos seus gases. Temos ainda as lavas em almofada, ou em inglês pillow lavas, que se denominam desta forma devido ao aspecto arredondado que apresentam e formam-se exclusivamente em ambiente submarino. Falta-nos falar agora dos piroclastos, da fração sólida que é expelida nos vulcões. Como é que se podem classificar então os piroclastos? Quanto à forma como os piroclastos são ejetados, classificam-se como piroclastos de queda e piroclastos de fluxo. Os piroclastos de queda é quando o material é projetado a grande altitude. E piroclastos de fluxo é quando o material, constituído por uma mistura de piroclastos e gases, forma nuvens densas que descem pelas encostas de um vulcão. Como piroclastos de queda, podemos ainda classificá-los tendo em conta as suas dimensões. Temos as cinzas, com dimensões inferiores a 2 mm, temos os lapilis ou bagacina, com dimensões entre 2 mm a 64 mm e com dimensões acima deste valor, já são classificadas de bombas vulcânicas. Os piroclastos de fluxo podemos considerar dois tipos. As esquadras piroclásticas, que são fluxos piroclásticos em que os clastos, os fragmentos de rocha, se movimentam envolvidos em gás a temperaturas elevadas, como as nuvens ardentes, com muitos clastos, e os surges, que têm poucos clastos. As esquadras de lama são fluxos piroclásticos em que os clastos de natureza vulcânica movimentam-se envolvidos em água, muito frequente em vulcanismo que ocorre ao nível dos glaciares. Também tem o nome de lares. Ficou percebido? Espero que sim.